Olá, igreja. Olá, família. Iniciamos ontem a 27ª semana deste plano de leitura. Uau! Há mais de meio ano a ler a palavra de Deus, a Bíblia, o quão é incrível. Ontem iniciamos o 12º livro, o livro de Filipenses, esta carta feita por Paulo aos Filipenses. Espero que já tenham visto o vídeo de introdução feito pelo Bible Project, que é maravilhoso. Se ainda não viste, faz pausa neste vídeo, vá lá ver esse vídeo que te enquadrará de uma forma muito detalhada o livro, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu hoje vou-vos tentar encorajar um bocadinho sobre a leitura deste livro de Filipenses, mostrando um bocadinho o que me impacta e espero também que depois possam partilhar o que é que vos impactou nesta carta. Ora bem, falando um bocado de Filipenses, sem ir já a Filipenses, podemos ler em Atos 16 como é que tudo surgiu, como é que esta igreja apareceu, e há lá uma história incrível e maravilhosa que acontece, que é relatada, em que Paulo e Silas andavam lá pela cidade e acabaram por ser presos porque havia uma mulher que era uma escrava, possuía um espírito imundo, predizia o futuro e dava muito dinheiro aos seus senhores. Paulo e Silas libertaram essa escrava e por causa disso, por terem prejudicado o dinheiro dos donos dessa escrava, foram parar à prisão. E foram parar à prisão de uma forma injusta, pois não fizeram mal nenhum a ninguém, e podemos ler em Atos 16, 25 a 26 o que aconteceu de incrível. O poder de Deus foi demonstrado de forma maravilhosa, em que vemos Paulo e Silas, por volta da meia-noite e à tarde, louvavam e adoravam a Deus, não estavam a lamentar pelo que tinha acontecido, num lugar, quase num buraco, numa prisão interior, e louvavam e adoravam a Deus, e de repente houve-se um grande terremoto, as portas abrem e os prisioneiros são soltos, de forma incrível. Mas já pensaram que o quão incrível não só estarem a louvar e a adorar o Deus quando estavam a ser presos injustamente, como também há um terremoto violento, que é o que fala lá na Escritura, e mesmo assim não vem abaixo a prisão, mas sim o detalhe de Deus, abrem as portas e abrem as amarras, ou seja, o que os prendiam. Isso impactou muito o carcereiro, ou seja, o guarda que estava para se matar, mas Paulo gritou a dizer que não tinham fugido, e então isso fez com que o guarda e a sua família entregassem vida a Jesus e fossem batizados. E o que é incrível e maravilhoso nessa história é que depois então, também durante esse tempo, Paulo então fundou a igreja de Filipenses, em Filipe, estima-se mais ou menos por volta dos anos 50, foi mais ou menos na sua viagem, na sua segunda viagem missionária. Filipos atualmente fica na Grécia e esta carta é escrita, estima-se mais ou menos 10 anos depois desta história que vos contei e da plantação da igreja. E é incrível a forma como Paulo nos encoraja através da carta, como está a encorajar os filipenses, e os versículos-chave são considerados um hino maravilhoso sobre Cristo. Esses versículos acontecem em Filipenses 2, versículos 5 a 11, e são declarações incríveis de Paulo em que mostra que Cristo, sendo Deus, não se considerou como Deus para poder vencer e ultrapassar os problemas que tinha, mas sim humilhou-se à morte de cruz para que todo nome fosse submisso a ele, não é? Todo joelho se pudesse dobrar e Deus pudesse ser glorificado. E esta história muitas vezes nós usamos este hino maravilhoso que é escrito, usamos para glorificar a Deus e exaltá-lo, sem dúvida deve ser, mas esquecemos, porque não lemos os versículos anteriores, que estamos a ser encorajados a ter a mesma postura que Jesus teve, a considerar o próximo, ou seja, a não nos exaltarmos, a sermos humildes, a não sermos arrogantes, a nada considerarmos de forma egoísta ou por vaidade, mas sim a considerarmos o próximo. Somos encorajados a considerar o próximo, a apoiar o próximo e não a rebaixar o próximo ou ignorarmos o próximo. Cristo estabeleceu o exemplo para nós vivermos e é exatamente isso que nós vemos muito nesta carta. É Paulo a encorajar-nos a viver como verdadeiros cidadãos dos céus e através do seu exemplo e do exemplo de Cristo estabelece a forma como nós devemos viver, mostrando aqui a humildade de Cristo e o que Cristo fez por cada um de nós e incentivando-nos então a que possamos fazer da mesma forma. Outro tema muito relevante nesta carta
sobre a forma como nós devemos ser alegres. A palavra alegria e regozijo aparece mais de 15 vezes, aparece 15 vezes, não é mais, aparece 15 vezes exatamente nesta carta, em apenas 4 capítulos. Deixem-nos deixar um desafio. Vão à vossa Bíblia, à medida que forem lendo, sublinhem a palavra alegria, regozijo, e tentem, depois de apanhar as 15, tentem ver o que é que Paulo está a falar sobre essa alegria, sobre esse regozijo. Vale a pena. Então, Paulo ensina-nos como devemos viver alegres e completos em Cristo. E faz declarações incríveis e maravilhosas que nos impactam, como podemos ver em Filipenses 1:21, que diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E ainda fala: porque a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ninguém quer sofrer, é verdade, eu não quero sofrer, nós não queremos sofrer perseguição, que é o que está aqui a falar também, mas é verdade que a nossa cidadania celestial não é uma cidadania que dá de acordo com o mundo. Por isso que muitas vezes nós associamos a perseguição a uma perseguição de sermos, não podemos querer falar do nome de Cristo, porque senão corremos o risco de morrer. Mas nós no nosso dia a dia, por exemplo, em Portugal, nós muitas das vezes estamos nas nossas ações a não viver de acordo com o que é um cidadão do céu que traz glória a Deus. Porquê? Decisões que temos que tomar, decisões para os nossos filhos, decisões no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós muitas vezes estamos preocupados em decidir coisas que possam trazer má reputação aos olhos dos homens e não nos preocupamos com a reputação que essas decisões podem trazer aos olhos de Deus. Por isso, será que estamos preparados para tomar decisões que tragam honra e glória ao nosso Deus e que não estamos preocupados com a reputação que possam trazer aos olhos dos homens? Como Paulo diz, e adoro esta expressão em Filipenses 3, versículo 8, a segunda parte, ou 9, ele considera todas as coisas como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo na sua própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Este livro encoraja-nos de uma forma muito grande a viver na alegria que é ter o Senhor. Como diz em Filipenses 3, e queria terminar com estes versículos 10 ou 11, diz: possamos clamar ou declarar, como Paulo declarou aqui: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Partilha depois então o que é que Deus falou ao teu coração através da leitura deste livro, um livro pequeno em tamanho, mas cheio de conteúdo. Boa leitura do livro Filipenses, não se esqueçam de ler as leituras complementares também, que são maravilhosas, e esta semana temos 4. Deus abençoe.